Uma abençoada noite de terça-feira a todos os irmãos. Deus possa, a sua graça divina estar nos abençoando aqui hoje. Queremos fazer essa meditação, aqui reunidos, para louvar o Senhor, para meditar, para agradecer, por tudo o quanto o Senhor tem feito. Nós iremos, então, como anunciado do nosso irmão Mateus, iremos falar sobre os 10 mandamentos. E eu separei o capítulo 27 do Patriarcas e Profetas, que ali vem falando sobre os 10 mandamentos. E traz um riquíssimo conteúdo, de explicação da pena inspirada sobre o Decálogo. Eu sugiro aos irmãos, aconselho todos aqueles que querem saber sobre a lei de Deus, que estudem esse capítulo, é maravilhoso, ver os detalhes aqui apresentados. Então, sem mais delongas, nós iremos falar sobre os 10 mandamentos, Embora uma grande parte do mundo ache nós, guardadores dos 10 mandamentos, sejamos legalistas, acha que a lei simplesmente é para reger, oprimir, conduzir. Não significa isso, A lei de Deus, dada por Ele, ela se resume no amor. O amor para com Deus, e o amor para com o nosso próximo. Muitos veem também a lei, principalmente no tocante do sábado, como um sacrifício. Nossa, vocês fazem sacrifícios para guardar essa lei, e não é nada disso, Aquele que guarda a lei, ele se beneficia das bênçãos contidas na lei de Deus. Para iniciar aqui a leitura, e peço aos irmãos também, se porventura abrirem suas Bíblias, no capítulo 20 de Êxodo, que é onde contém a lei de Deus, os 10 mandamentos. Diz que quando está escrito aqui, Jeová ali foi explanar a lei ao seu povo, o povo de Israel. Na página 305 do Patriarcas e Profetas, diz que Jeová revelou-se não somente na terrível majestade de um juiz, legislador, mas como um compassivo guarda de seu povo. E isso nós conseguimos a confirmação na Escritura Sagrada, lá em Êxodo 20, no versículo 2. O versículo 1 diz, então falou Deus todas essas palavras dizendo, e o versículo 2 demonstrando o Deus protetor, o Deus livrador, de Israel. Eu sou o Senhor teu Deus, que te tirei da terra do Egito, da casa de servidão. Deus demonstrando que com sua força retirou ali os hebreus, estavam escravos no Egito, demonstrando o amor de um pai com seus filhos. Aquele a quem havia conhecido como seu guia e libertador, que os trouxera do Egito, preparando-lhes o caminho do mar, subvertendo o faraó e seus exércitos, e assim se mostrava superior a todos os deuses do Egito. Esse era o que agora falava a sua lei. Então, Deus demonstrando toda a compaixão que tinha pelo seu povo. E aqui traz uma observância no próximo parágrafo, diz que a lei não fora proferida naquela ocasião exclusivamente para o benefício dos hebreus. Isso é uma coisa que nós escutamos muito, Não, a lei é do judeu.
só para o judeu a lei. Nós vivemos no tempo da graça. Essa é uma desculpa usada por aqueles que não querem obedecer, né? Não entenderem, né, o verdadeiro significado da lei de Deus. Deus os honrou fazendo deles guardas e conservadores da sua lei, mas essa deveria ser considerada como um depósito sagrado para todo o mundo. Então, a função de Israel era receber a lei e, como uma nação missionária, transmitir essa lei, né? Ensinar os outros povos. Nós sabemos que isso não ocorreu. Infelizmente, o inimigo soube trabalhar com o povo de Israel, né? E eles se fecharam como nação, né? E quem não era da nação era imundo, então não merecia as graças, né, do Redentor, né? As graças de Deus. Infelizmente, Israel falhou nesse ponto. Os preceitos do Decálogo são adaptados a toda a humanidade. Foram dados para instrução e governo de todos. 10 preceitos breves, compreensíveis e dotados de autoridade. Abrange os deveres dos homens para com Deus e seus semelhantes. Isso é uma característica dos mandamentos de Deus, porque eles são breves e são entendidos. É diferente das leis que existem, né? Aqueles que estudam, principalmente a Constituição do nosso país, as leis que existem. Nós lemos algumas leis e não entendemos nada. Né? Mas a lei de Deus não, ela é diferente. É compreensível, é breve, né? Contém autoridade. Isso é algo assim maravilhoso. Né? Servir a um Deus isso, né? Então, aqui começa a explanação da lei. Na mesma página 305, né, o primeiro mandamento: não terás outros deuses diante de ti. Diz que Jeová é o ser eterno, existente por si mesmo, incriado, sendo originador e mantenedor de todas as coisas. É o único que tem direito e reverência a cultos supremos. É bem explicativo, e o significado, né, já se fala por si mesmo, né, porque não tem condições de seres criados serem Deus. Né? São criaturas, foram criados, vieram a existir. Né? Diferença da divindade. A divindade não teve início. Sempre existiu. Proíbe-se ao homem conferir ao outro objeto o primeiro lugar nas afeições ou serviço. O que quer que acariciamos que tem de diminuir o nosso amor para com Deus, ou incompatibilize com o culto a Ele devido. Disso fazemos um Deus. Né? Nós temos exemplos milhares aí no mundo, né, das pessoas que criam deuses para si. Né? Aqui no Brasil, nós temos como exemplo bem específico o futebol. Né? Você vê pessoas ali, né, que fazem de tudo para seguir o seu time, né? Tem um jogo no exterior, né, gastam o que não tem, né, e vão para assistir. Né, aquele amor. Brigam e se matam por causa de um time de futebol. É a mesma coisa dos astros, dos ídolos, né? Nós vemos aí quando vem um artista famoso, internacional, as pessoas chegam ali ficar ali esperando na fila, né, para pegar o primeiro lugar no palco, dias, né, numa calçada, levam uma barraquinha e ficam ali para terem oportunidade de estar mais perto do seu ídolo. Isso é fazer para si um Deus, né, um Deus criado, né, um Deus com a letra minúscula. E isso é a quebra do primeiro mandamento. Né, porque Deus nos deu, nos fez, né? Ele merece, somente Ele merece.
né, e mais ninguém. Aí nós temos o segundo mandamento: não farás para ti imagem de escultura, nem semelhança do que há em cima nos céus, nem embaixo da terra, nem nas águas debaixo da terra. Não te encurvarás a elas, né, e nem as servirás. O segundo mandamento proíbe o culto ao verdadeiro Deus por meio de imagens ou semelhanças. Muitas nações gentílicas pretendiam que suas imagens eram meras figuras ou símbolos dos quais adoravam a divindade. Mas Deus declarou que tal culto é pecado. A tentativa de representar o eterno, né, por meio de objetos materiais rebaixaria a concepção do homem acerca de Deus, a mente desviada da perfeição infinita de Jeová. Maravilhosa frase, né, explicativa, porque não podemos estar fazendo imagens, né, de escultura ou algo semelhante a isso, né, para adorar o nosso Deus. Diz que eu sou o Senhor teu Deus zeloso, né? A íntima e sagrada relação de Deus para com o seu povo é representada sob a figura, né, do casamento, sendo a idolatria o adultério espiritual e desprazer de Deus contra a mesma apropriadamente chamado ciúme. Visto a maldade dos pais nos filhos, visito a maldade dos pais nos filhos até terceira e quarta geração daqueles que me aborrecem. É inaceitável que os filhos sofram as consequências das más ações dos pais, mas não são castigados pelas culpas deles, a não ser que participem dos seus pecados. Dá-se, entretanto, em geral, o caso de os filhos andarem nas pegadas de seus pais, por herança, a exemplo dos filhos que se tornam participantes do pecado do pai. As más tendências, apetites pervertidos, moral vil, assim como enfermidades físicas, degeneração, transmitidos como um legado de pai ao filho até a terceira e quarta geração. Depois faço misericórdia em milhares aos que me amam e guardam os seus mandamentos, proibindo o culto aos falsos deuses. O segundo mandamento envolve a ordem de adorar o verdadeiro Deus. E aos que são fiéis em seu serviço, promete misericórdia, não meramente a terceira e quarta geração, como é ameaçada a ira contra os que aborrecem, mas as milhares de gerações. Por isso que nós temos que ter muito cuidado nos nossos cultos de adoração, né? Sempre procurando fazer aquilo que é correto, né? No horário estipulado, né? Porque tudo isso é anotado ao céu, né? O céu é como uma igreja, né? Deve ter ordem. Então, nós devemos fazer tudo que nós pudermos, se estivermos ao nosso alcance, né, um culto para agradar o nosso Senhor. O terceiro, não tomarás o nome do Senhor teu Deus em vão. Isso é um mandamento, irmãos, muito quebrado, infelizmente, né, hoje em dia. Porque o Senhor não terá por inocente aquele que tomar seu nome em vão. Este mandamento não somente proíbe os falsos juramentos, juras comuns, mas veda o uso do nome de Deus de maneira leviana e descuidada, sem atentar para a terrível significação da inconsiderada menção de Deus na conversação comum. Né? Isso nós vemos pessoas conversando, né? Daí uma cita, ai meu Deus, isso é uma conversação comum. O nome de um Deus Altíssimo foi colocado em vão. Isso é pecado, é transgressão. Né? Então, quando nós praticamos, né, tomara Deus que não temos esse hábito, se tivermos, temos que corrigir esses hábitos, né? Nós não estamos demonstrando o amor para com Deus.
né? Nós estamos aborrecendo a Deus, né? Nós temos um Deus bondoso, um Deus que nos livra, que sempre está nos guardando. E infelizmente nós não obedecemos, não fazemos a sua vontade, né? Nós entristecemos ao nosso Deus, né? Não demonstrando amor, não estamos amando. Esse é o resumo da lei: o amor ao nosso Deus e ao próximo. Depois nós temos o quarto mandamento, né? O dia do sábado, lembra, né? O dia do sábado para santificar 6 dias, né? Conhecemos decoro e salteado este mandamento. Diz aqui que o sábado não é apresentado como uma nova instituição, mas como havendo sido estabelecido na criação. Está lá em Gênesis. Deve ser lembrado e observado como a memória da obra do Criador. Nós sabemos, está escrito, né, o porquê o inimigo se enfureceu tanto, né, que conseguiu, através de meios religiosos, retirar, né, o santo sábado. Porque o sábado aponta para um Deus criador, né, e o inimigo não aceita isso. Satanás não aceita. Apontando para Deus como aquele que fez os céus e a terra, distingue o verdadeiro Deus de todos os falsos deuses. É o objetivo, porque os outros deuses eles não criam, são criaturas, não têm essa capacidade, esse poder, né, de criar algo. Todos os que guardam o 7º dia dão a entender por este ato que são adoradores de Jeová. Assim, o sábado é sinal de submissão a Deus por parte do homem, enquanto houver alguém na terra para o servir. Deus deu aos homens 6 dias nos quais trabalhar e exige que seus trabalhos sejam feitos nesses 6 dias, destinados a isso. Atos necessários de misericórdia são permitidos nos sábados. Os doentes e sofredores, em todo o tempo, devem ser tratados, mas o trabalho desnecessário deve ser estritamente evitado. Então, atos de bondade nesse dia, né, está de acordo com a lei de Deus. Jesus deu exemplo disso, né, porque o povo judeu também falhou nessa parte, né? Eles não tinham isso, né? Não tinham a misericórdia devida no dia do sábado. E agora nós vamos, assim dizendo, não para a segunda parte, né? Mas para a parte que é o amor para com o próximo, né? E para conosco também. Né? Nós iremos ver em um mandamento aqui que não se trata somente para o próximo, mas como para nós, né? Honra teu pai e tua mãe para que se prolongue seus dias na terra que o Senhor teu Deus te dá. Os pais têm direito ao amor e respeito em certo grau que nenhuma outra pessoa é devida. O próprio Deus que pôs sobre eles a responsabilidade pelas almas confiadas, os cuidados ordenou durante os primeiros anos de vida, estejam os pais em lugar de Deus em relação a seus filhos. Isso aqui é uma responsabilidade muito grande, né? Dos pais para com os filhos, dos filhos para com os pais, né? Aquele que rejeita a licita autoridade de seus pais, rejeita a autoridade de Deus. O 5º mandamento exige aos filhos não somente tributem respeito, submissão e obediência a seus pais, mas também lhes proporcionem amor, ternura e aliviem seus cuidados, zelem do seu nome, né, e socorram, consolem na velhice. Nós vemos aí, infelizmente, nesse mundo, né, os pais, eles são literalmente abandonados, né? Os filhos, quando começam a dar trabalho, né, procuram um asilo ou algo assim, né?
infelizmente, são deixados de lado. Isso é o que ocorre em nossos dias, infelizmente. Não matarás, é o 6º mandamento. Todos os atos de injustiça. Nós achamos que é somente a gente tirar a vida de imediato, né? Mas aqui a pena inspirada ela nos explica, né? Todos os atos de injustiça tendem a abreviar a vida. O espírito de ódio e vingança, ou condescendência de qualquer paixão, leve a eles a atos ofensivos ou a outro, ou nos faça mesmo desejar-lhe mal. Ou seja, aquela frase que nós escutamos, né? Ele morreu de desgosto. Né? Foi tanta opressão, tanto desgosto, tanta tristeza, que a pessoa veio a morrer, né? Causada por outro, né? Pode ser um filho, um parente, né? Um amigo. Então, não é somente o literal ali de se pegar alguma coisa e tirar a vida na hora, não. A todo o momento, através de nossas atitudes, podemos estar matando alguém. Qualquer que aborrece o seu irmão é homicida. Uma negligência egoísta de cuidar dos necessitados e sofredores, toda condescendência própria ou desnecessária privação, o trabalho excessivo, né, com a tendência de prejudicar a saúde. O não matarás também cabe a cada indivíduo em si, né? Aquele que tem uma vida de vícios, né, que é na verdade, não é um homicida, e sim um suicida, né? Ele também está quebrando essa lei. Não está tendo amor nem consigo próprio. Eu lembro de uma experiência, minha esposa, quando ela trabalhava no pronto-socorro noturno, né? Fazia 12 horas, e uma vez um paciente estava com acesso, né? Tomando soro, queria fazer uma cirurgia, né? Ele tem um problema de saúde, de circulação, né? Iria amputar o pé, fazer uma cirurgia para amputar o pé, e ele chamou, né, a minha esposa e pediu para retirasse ali o acesso, que ele queria ir ao lado ali de fora, né? O hospital tem uma área aberta, porque ele queria fumar. Aí minha esposa falou: mas senhor, o senhor já está com problema circulatório, o senhor já vai amanhã amputar o pé, né? E o senhor ainda quer fumar? Daí ele disse: olha, eu morro, mas não paro de fumar. Infelizmente, olha a condição, né, da pessoa, o que faz o inimigo, né, na vida, o vício na vida da pessoa. Né, da pessoa. Como isso se torna a quebra do 6º mandamento, né? A quebra ali do 1º mandamento, né? Porque o cigarro para ele é o quê? O cigarro para ele é um Deus. Né? Infelizmente é isso, é a vida dele, infelizmente, nesse vício. Né? Então, é um ato triste, né? Nós vemos que a lei, quando se fala que ela se resume em amor, é isso. A lei, ela nos aconselha, né? Deus nos deu que tenhamos todo cuidado conosco, né? Para que podemos viver numa sociedade, né? Neste mundo, em uma sociedade celestial, de paz e amor. Vamos prosseguir, porque o tempo está escorrendo. Vamos para a 7ª. Não adulterarás. Este mandamento proíbe não somente atos de impureza, mas pensamentos e desejos sensuais, ou qualquer prática com tendência de nos excitar. A pureza é exigida não somente na vida exterior, mas nos intuitos e emoções secretos de coração. Isso ensinou os deveres impostos na lei de Deus,
em seu grande alcance, declarou ser um mau pensamento ou um olhar tão verdadeiramente pecado como é o ato ilícito. Então fica claro, né? Jesus falou isso, né? Ensinou-nos isso, né? Quando esteve aqui nessa terra, né? Se olhar com a intenção, já comete o pecado no coração. O oitavo, não furtarás. Tanto pecados públicos como particulares são incluídos nessa proibição. O oitavo mandamento condena o furto de homens, tráfico de escravos, e proíbe a guerra de conquistas. Condena o furto e o roubo. Exige estrita integridade nos mínimos detalhes dos negócios da vida. Então, estrita, né, nos detalhes mínimos. Né? Então, eu não posso, de maneira nenhuma, né, ali no meu trabalho, não, eu não vou faturar 100% aqui de notas, né, para não pagar o devido imposto. Né? Mesmo usando como desculpa, né? Nossa, mas o imposto no Brasil é caríssimo, é o mais caro do mundo. Não importa, irmãos. Né? Aqui é bem claro, né? É restrito, né? Integridade nos mínimos detalhes dos negócios da vida. Veda o engano no comércio, requer pagamento de débitos e salários. Declara que toda tentativa de obter vantagem pela ignorância, fraqueza ou infidelidade de outrem é restrita como fraude nos livros do céu. Então, se não tem uma pessoa que tem uma cultura, né, não tem um estudo, nós vamos tirar proveito disso, isso é registrado, sim, nos céus. Né? Você não está demonstrando o devido amor àquela pessoa. Nono, não dirás falsos testemunhos contra o teu próximo. Aqui se inclui o ato de falar, seja falso a respeito de qualquer assunto, da tentativa ou intuito de enganar nosso próximo. A intenção de enganar é que constitui falsidade, por um relance de olhos. Por isso que eu falo, irmãos, leiam esse capítulo do Patriarcas, porque aqui ela explana de uma maneira a lei de Deus, né? De modo que nós não tenhamos desculpa e tenhamos todo o conhecimento do que fala, né? Com respeito, tentativa, intuito de enganar, a intenção de enganar constitui falsidade, um relance de olhos ou por um movimento de mão, né? Uma expressão de rosto, pode-se dizer falsidade, tão eficazmente como por palavras. Né? Aquele toquinho de mão, toquinho de pé, né? Bem conhecido do povo brasileiro. Né? Isso é registrado como falso testemunho. Esse preceito proíbe todo esforço no sentido de prejudicar a reputação, né, do nosso próximo, a difamação, suspeitas ruins, a calúnia ou intrigas. E o último mandamento, né? Não cobiçarás a casa do teu próximo, não cobiçarás a mulher do teu próximo, nem o servo, nem a serva, nem o seu boi, né, nem o seu jumento, nem coisa alguma do teu próximo. Né? O 10º mandamento fere a própria raiz de todos os pecados, proibindo o desejo egoístico de qualquer que nasce do ato pecaminoso. Aquele que, em obediência à lei de Deus, se abstém de conceder o mesmo com desejo pecaminoso, daquele que pertence a outro, não será culpado de um ato mau com seus semelhantes. Então, nós vemos aqui que a lei de Deus ela é maravilhosa. Eu me lembro de uma experiência, né, falando sobre o 10º mandamento, não cobiçarás, de uma pessoa de uma determinada religião aqui, que não há necessidade, né? É pentecostal somente, vamos falar assim. E uma vez, estando perto de um familiar meu, passou um carro
E ela, na hora, estendeu a mão e disse: tomo posse. Daí meu familiar perguntou: mas o que você está fazendo? Não, porque esse carro é do ímpio. Então eu estou tomando posse e esse carro, porque é um carro bonito, né? Um carro de um certo valor. Tomando posse, Deus vai me dar esse carro. Só eu ter fé. Né? O que ela está? Ela está cobiçando o bem de uma pessoa que trabalhou para aquilo, né? Conquistou aquilo. Então, automaticamente está quebrando o 10º mandamento. Então, nós vemos que o que as religiões, até religiões, né, além de não ensinarem adequadamente os 10 mandamentos, né, do motivo de estarem vivendo na graça, né, ensinam a quebrar os mandamentos, né, a ter métodos que venham a quebrar a lei de Deus, né, para com o nosso Deus e para com o próximo. E a leitura ela termina aqui, né, na página 309, falando, né, ela continua o capítulo, mas terminando sobre os 10 mandamentos. Tais foram os sagrados preceitos do Decálogo, proferido entre trovões e chamas, com a maravilhosa manifestação do poder e majestade do grande legislador. Ou seja, então nós temos que agradecer ao Deus esse conhecimento, né, que vem da Sagrada Escritura, né, e da pena inspirada, né, que nós temos a graça de sermos um povo, né, de ter esse conhecimento. Nós precisamos conhecer, colocar em prática, né, aquilo que agrada ao nosso Deus. Irmãos, é meu desejo e oração a todos nessa noite de terça-feira, que Deus possa abençoar a todos. Amém.